Maurício, né? Gustavo, pode começar a gravar, por favor. Ótimo, muito bem. Vamos lá então, pessoal. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse último, mas não menos importante, pelo contrário, de todos os nossos encontros dessa série de webinars sobre proteção de dados e o contexto da Covid. Hoje a gente tem um convidado muito especial para fechar com chave de ouro, que é o Fabrício Mota, um grande parceiro de trabalhos acadêmicos, também professor do INSPER, enfim, a Renata vai ler a bio dele, mas ele dispensa apresentações. Basta dizer que ele é um dos poucos integrantes já indicados para o Conselho Nacional de Proteção de Dados. Então, o Fabrício hoje vai nos dar o prazer da presença e de compartilhar os ensinamentos dele. Antes, porém, queria fazer alguns esclarecimentos. Como a gente tem feito em todos os encontros, eu vou ativar o mudo de todos, tá bem? Só para que a gente consiga ter uma fluência tranquila da fala do Fabrício, que vai estar conosco aí por essa 1h30. A lista de presença, né? Nós vamos colocar já nesse momento. Depois, antes das perguntas, por volta das 11 horas, a gente recoloca o link da lista de presença, sob pena de, se a gente ficar colocando toda hora, a gente perde a fluência das perguntas e perde a interatividade com o nosso palestrante, tá? Então, pessoal, o mesmo de sempre, sejam mais uma vez bem-vindos e, sem mais delongas, Renata. É o ser humano teletrabalho. Tinha que ser, lógico. Microfone. A mesma desde o primeiro webinar. Fantástico. Mantendo a tradição. Já é mais... Eu estou muito entusiasmada, muito feliz em poder trazer o Fabrício para conversar com a gente sobre proteção de dados e Covid, trazendo essa ênfase da questão do monitoramento. Fabrício vai fazer o nosso quarto webinar, vai encerrar com chave de ouro esse ciclo de webinar sobre proteção de dados e Covid-19. O Fabrício, como o Fernando já falou, ele é nosso representante no Senado Federal, no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Ele é membro da IAPP, da Associação Brasileira de Proteção de Dados, é coautor de um monte de obras sobre proteção de dados também, é advogado, especialista em direito digital, enfim. Fabrício tem aquele currículo que eu poderia passar a manhã inteira falando sobre isso, mas isso seria, na verdade, uma redundância, porque vocês vão poder ver todo o conhecimento, a expertise e a didática dele hoje. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, agora, assim como eu adoro, né? Porque eu acompanho live, enfim, olha, vira e mexe, quando eu vejo online no Instagram, eu não perco de assistir, porque sempre vem um conteúdo muito rico. Então, sem mais delongas, Fabrício, você está com a palavra. Ó o microfone. Fui pego. Isso chama solidariedade. Eu não queria falar isso não, mas o Fernando, enfim, ele traduziu o momento aqui para a gente. Obrigado, Renata, obrigado, doutor Fernando. Um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre esse assunto. Nós sabemos, né, que é uma situação completamente atípica, essa que nós vivemos, e isso se torna particularmente mais desafiador em função desse momento de transição do ordenamento jurídico no que diz respeito a todo o debate em torno da privacidade e proteção de dados. E como esse é um assunto que não consegue se esgotar em si mesmo, né? Nós temos aí a LGPD desde 2018, não bastasse isso, tivemos uma decisão do Supremo muito recentemente, que causou mais uma turbulência em torno desse assunto, e eu já tenho visto várias discussões bem relevantes como possíveis consequências dessa decisão do Supremo recentemente, no julgamento da medida cautelar daquelas ações de inconstitucionalidade sobre a MP do IBGE, e isso vai acabar pautando muito todo esse debate, né? Eu acredito que, especialmente vocês que estão aí em uma situação de dizer o direito na ausência de uma autoridade técnica administrativa que
que poderia já estar ajudando, colaborando, né, com esse debate, é particularmente mais desafiador, na minha opinião, porque, enfim, a responsabilidade é imensa e isso acarreta uma repercussão cada vez maior, né? Todos estamos de olho no que o judiciário tem feito em relação às ações que estão sendo promovidas, às discussões que estão sendo promovidas. Bom, enfim, mais uma vez obrigado, uma baita responsabilidade, eu me sinto até um pouco constrangido, mas eu vou tentar perder esse constrangimento ao longo aqui da exposição. Eu penso que esse é um assunto fenomenal e particularmente complexo, porque nós estamos vivendo aí uma profusão de legislação em torno dessa temática, e não só em nível federal, né, em nível estadual e até municipal também. E também não bastasse a legislação que está sendo promovida, a gente tem visto atos administrativos, às vezes até sem respaldo legal, também no sentido de, enfim, tomar medidas, né? Talvez bem intencionados, talvez não, enfim. E isso está trazendo realmente uma dificuldade adicional para o cidadão, afinal de contas, né? Nós estamos vivendo aquilo que eu chamo de efeito LGPD. Nós não temos uma lei plenamente vigente, nem sabemos quando ela vai entrar em vigor, né? Verdade seja dita. Estávamos todos esperando até ontem, pelo menos, mais um capítulo dessa novela, e aí agora tivemos um feriado e não temos notícia de nada, quer dizer, não sabemos se a sanção ocorreu, o que foi que fizeram, se vetou, se não vetou. A gente tem, claro, algumas informações, mas isso é muito desagradável, né? Você ter que viver num país através de informações de bastidores, sendo que os atos públicos, os atos administrativos deveriam ser públicos, a transparência deveria ser total. Mas, enfim, me parece que foi sancionado, realmente, esse trecho aí da prorrogação das sanções, mas não sabemos efetivamente se a lei vai entrar em vigor em agosto ou em maio, como a medida provisória 959 deseja. E, no fundo, eu vou me somar aí a outros colegas, o professor Danilo, a professora Laura Schertel, que reclamam, na verdade, da ausência de direcionamento sobre a criação da autoridade. O Fernando colocou aí o que eu acho também muito lamentável, que haja tão poucos indicados para o Conselho. Das 23 vagas do Conselho, 10 vagas já poderiam estar sendo indicadas, independentemente da regulamentação do decreto que deve vir pelo presidente da República, que são as vagas do CNJ, que está pendente até agora. O CNMP já indicou, Câmara indicou, Senado indicou, o presidente tem 5 vagas dessas 10, e o CGI também já poderia estar direcionando, né? Nenhum desses 10 necessita da regulamentação, já poderiam estar tomando essa medida, e não tem. E os outros 13, que são os representantes da sociedade civil, menos ainda, porque esses dependem do decreto. Então, enfim, mistérios aí pela frente. Mas o que mais me incomoda em todo esse cenário, eu tenho certeza que incomoda todos os senhores e as senhoras aqui, é a ausência dessa autoridade técnica para direcionamento dos debates. A gente vê como isso está sendo feito, especialmente na União Europeia, né, que é a grande inspiração para o Brasil em termos de regulação e proteção de dados. A profusão de documentos que as autoridades supervisoras de proteção de dados têm feito em relação ao Covid, à pandemia do Covid-19, a quantidade de documentos é muito significativa. Eu vou tentar compartilhar aqui uma página, Fernando, acho que já está habilitado, né? Ótimo. Já está aqui já. Já está aqui já. Deixa eu agora recuperar aqui. Eu queria ressaltar, enquanto você coloca, Fabrício, okay. Me permita te chamar de Fabrício, até pela proximidade, que o Fabrício, ele que foi o responsável por tratar das sanções administrativas, das sanções da LGPD nessa obra. Não sei se consegue aparecer aqui, deixa eu ver, deixa eu colocar do meu lado aqui, essa daqui no meu rosto, opa, ela some. O fato é o seguinte, é a LGPD comentada, coordenada pelo Renato Opsi-Blum, pela Viviane Maldonado, e o Fabrício participa dessa obra que, na minha opinião, por
todos os participantes, à exceção de mim, naturalmente, é talvez a melhor referência da LGPD comentada, porque principalmente a parte do Fabrício, do professor Rony, que fala sobre princípios, os conceitos elementares, é muito, muito didático, é muito bom. Então, já que nos pediram aí as referências de livros, essa seria uma referência que eu daria sem nenhum problema. Nossa, mas vamos lá, Fabrício. A sua opinião não é na sua opinião, é quase uma certificação. Então, eu acho que essa obra aí me parece que está valendo a pena mesmo. Obrigado, Fernando. Acho que foi a primeira obra de comentários específicos, artigo por artigo da LGPD. Agora já temos outras, né, no mercado. Sim, sim. Renato e a Viviane tiveram essa visão fenomenal de trazer um grupo de pessoas para comentar cada artigo da lei. E eu fiquei responsável nessa obra por tratar das sanções, que é um assunto que me fascina, eu gosto muito. E tem muitas críticas, inclusive eu coloquei no livro, muitas críticas à forma como foi feito. Eu acho que vale a pena mesmo aprofundar. Bom, eu compartilhei, não sei se está aparecendo para todos, acho que sim, né? A tela. Perfeitamente. Pronto. Isso aqui é só uma... Bom, eu acredito que todos devem conhecer, mas aqueles que não conhecem, eu queria apenas sugerir como fonte de consulta sempre os documentos que a IAPP produz. A IAPP é a maior associação internacional de profissionais de privacidade do mundo e é uma das mais relevantes, de maior credibilidade. E tanto é assim que as suas certificações são muito relevantes, né? Quem tem interesse em se aprofundar e obter esse grau de reconhecimento institucional, as certificações de IAPP são muito boas para essa finalidade. E eles produzem realmente muito conteúdo, eles fizeram uma página aberta, inclusive, porque, de modo geral, o conteúdo do IAPP é reservado aos membros, né, que são associados e que têm uma contribuição financeira para isso, mas esse assunto é tão relevante que eles tomaram a iniciativa de simplesmente criar uma guia dos documentos oficiais das autoridades supervisoras no mundo em relação ao tema Covid. Então, é muito interessante e eu queria apenas mostrar para vocês como é importante o papel de uma autoridade supervisora nesse momento de crise. E eu acho mais relevante em toda essa discussão a gente observar que esse tipo de papel vai ser relevante em qualquer crise, porque eu não acredito que vai haver uma crise a partir desse momento que nós vivemos até o fim dos tempos, imagino. Talvez eu esteja sendo muito audacioso em projetar para tão longe, mas eu acredito que não haverá nenhum tipo de crise pública em que nós não teremos debate sobre privacidade. Eu fico imaginando qualquer tipo de crise que possa surgir, até mesmo crises naturais, fenômenos naturais que possam ocorrer. Haverá necessidade de coleta de informações de dados pessoais a todo momento. Então, o poder público, tanto quanto o setor privado, ele tem utilizado cada vez mais o processamento de dados pessoais para a consecução de suas finalidades públicas, para o exercício das suas políticas públicas. Então, isso é realmente algo que eu acredito que não tenha volta, e essa pandemia, como o Eduardo Staran mesmo fala, é o maior laboratório da história da humanidade em privacidade e proteção de dados. Então, ao contrário de muita gente que ficou muito frustrado com a prorrogação da LGPD, eu sempre digo, olha, não se preocupe, porque a privacidade já está aí e a proteção de dados já está sedimentada. A massa crítica em torno desse assunto já está acontecendo. Os tribunais estão aí agora, os senhores e as senhoras, aí, os juízes já estão sendo obrigados a enfrentar essa temática nas ações individuais e naquelas coletivas que estão sendo propostas. Então, enfim, esse assunto não tem mais volta, né? Agora, veja só a quantidade de documentos que estão sendo produzidos pelas autoridades supervisoras. Aqui no caso dos Estados-membros da União Europeia, se não me engano, todos editaram algum grau de guia ou de orientação. É claro que alguns desses documentos são na língua nativa, mas é possível, com essa tecnologia maravilhosa de tradução online, é possível converter. Esses dias eu peguei um documento muito interessante sobre persecução penal e proteção de dados.
mas ele está em grego. Então, evidentemente que eu não pretendo estudar grego nem tão cedo, fiz uso de uma ferramenta muito boa e ela conseguiu traduzir e foi possível entender. Até foi um debate até com uma promotora que também está estudando o assunto. Então, tem muitos documentos que são produzidos aqui, editados na língua nacional, mas é possível fazer a tradução em algumas ferramentas. E não somente os Estados-membros da União Europeia, naturalmente, a crise é mundial, então, enfim, mas principalmente eles, em função da força e do valor que eles atribuem aos seus regramentos de proteção de dados. Mas temos outros países também que estão aqui. É uma pena que não haja aqui, pulando da letra A para a letra B, da letra B para a letra C, não haja uma bandeirinha verde, amarelo, azul e branco, né? Então, uma pena que nós não tenhamos mesmo isso. Até mesmo a legislação que nós estamos vivendo é uma legislação complicada. A própria lei Covid, né? E eu vou trazer aqui o seu teor. Ela é uma lei muito interessante porque nós estamos percebendo que há sim uma preocupação de mudança do ordenamento jurídico para viabilizar a legalidade e a legitimidade do tratamento de dados pessoais para o combate ao coronavírus, mas isso ainda carece muito de uma visão holística da proteção de dados da privacidade. Então, eu vou trazer para vocês aqui a nossa lei Covid, né, a Lei 13.979, que foi a primeira lei federal que tratou desse assunto especificamente. Depois já sofreu várias alterações, inclusive algumas por força de medidas provisórias que nem foram ainda chanceladas pelo Congresso. Mas a gente vai lá direto para o artigo 6º. Eu acho o artigo 6º muito interessante, porque ele realmente deu um certo conforto para os gestores públicos, especialmente os sanitários, quando ele determina especificamente uma base legal para o tratamento de dados pessoais. Mas que tipo de tratamento que ele está tratando especificamente aqui? Ele fala de compartilhamento. E isso é muito curioso, porque quando você observa a tecnicidade do conceito de tratamento de dados pessoais, e aqui eu estou sendo bem meticuloso, é claro que no âmbito da interpretação e da efetividade das normas, você pode atribuir a hermenêutica de maior eficácia. Mas eu queria chamar a atenção para a tecnicidade dessas redações, desse tipo de legislação, porque você observa que falta ainda maturidade na discussão da proteção de dados. Compartilhamento é apenas uma das formas de tratamento de dados pessoais. Você tem infinitas, eu vou dizer assim, porque o artigo 5º da LGPD, quando ele define o que é tratamento de dados pessoais, ele coloca um rol não taxativo, porque de fato não deve ser. É possível que haja tratamentos que a gente nem idealiza hoje, que surjam amanhã, mas que vão se enquadrar no espectro aí de regulação e proteção de dados. Mas aqui você já tem uma base legal muito claramente definida, é o cumprimento de obrigação legal. Para qual tipo de tratamento? Para o compartilhamento de dados referentes de dados que ele chama de dados essenciais, referentes à identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção. Fernando, vocês estão ouvindo um barulho aqui de obra? Acho que eu vou fechar. Eu vou fechar, então. Vou pedir licença para vocês um minutinho, porque hoje é feriado, então os condomínios estão aproveitando. Os condomínios estão aproveitando para fazer obras. Pronto. Tá certo. Desculpem. Peço perdão a todos aí. Mas imagina, sem problema. Para não estar em casa e ter o risco de vir uma criança voando na frente da tela, eu achei melhor vir para o escritório, mas vamos lá. Então, a gente observa que já existe uma preocupação de legalizar esse tipo de compartilhamento, de tratamento de dados pessoais, mas ainda faltando aquela visão específica de como isso deveria ser feito à luz de um sistema maduro, que é o sistema que a LGPD apresenta. Mas tudo bem, criou-se a base legal, que é a obrigatoriedade a partir do artigo 6º, fala-se em compartilhamento, até aí tudo bem, define-se aí a categoria dos dados, o tipo de dados, e, de novo, não fala em dado pessoal especificamente, mas são informações que serão classificadas quando a lei efetivamente vigorar, e hoje já se pode dizer que são dados pessoais em relação a isso, específicos, da identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção. E a finalidade é outro ponto muito curioso desse regramento, porque ela não é uma finalidade tão bem delimitada.
finalidade exclusiva de evitar a propagação. Talvez o compartilhamento sirva a essa finalidade, mas ela continua não sendo tão específica, na minha opinião. O que será feito com esse dado para evitar a propagação? É essa a pergunta que subscreve a delimitação da finalidade. O que será feito com esse dado? Então, você tem a obrigação legal de coleta, você tem o tipo de tratamento, que é o compartilhamento, o que já é curioso, porque com certeza, uma vez que os dados serão compartilhados entre os órgãos, eu não sei como está funcionando hoje, tá? Então peço desculpas por essa ausência de informações. Mas eu tenho certeza que não será apenas um compartilhamento. Os dados serão armazenados em algum momento, eles serão classificados, eles serão categorizados, serão arquivados, e o mais importante de tudo, uma vez cumprida a finalidade de compartilhar, e uma vez superada a pandemia, o que será feito desses dados? Porque a lei, ela abre a base legal específica do compartilhamento. Ela não fala sobre a deleção, ela não fala sobre a exclusão do dado. Ela não define as consequências para que se possa efetivamente imaginar o que será feito posteriormente. E, claro, e outro ponto também muito relevante, que se a LGPD tivesse presente, seria todo o conjunto de métodos, ferramentas e tecnologias que deveriam ser aplicadas para assegurar a privacidade aqui. Nesse artigo, você não tem praticamente informação suficiente para definir. Claro, existe aqui no parágrafo 2º, ele tem uma seguinte passagem: o Ministério da Saúde manterá os dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados. E aqui já há um ponto bem curioso, porque também não fala de anonimização desses dados. Então, pressupõe-se que são números estatísticos e, portanto, não haverá identificação de ninguém. Mas não é o que está muito claro aqui nessa legislação. Tudo bem. Suspeitos de investigação relativos à situação de emergência pública, resguardando o direito ao sigilo das informações pessoais. Então, você já consegue ter pelo menos um parâmetro. Agora, resguardar de que forma? De que maneira? Se eu fosse um procurador da República e eu tivesse que investigar a maneira como isso está sendo realizado, onde é que eu vou efetivamente encontrar os elementos suficientes para me dar o norteamento de que isso está sendo realmente mantido em sigilo? O que significa ser mantido em sigilo hoje, em termos de dados pessoais? Pela LGPD, existe uma resposta legal. A NPD vai definir os padrões e as tecnologias para assegurar a segurança informacional. Isso é o que está dito na LGPD, ou seja, virá uma regulamentação pela autoridade técnica responsável por isso, para definir quais são esses padrões. Hoje, quais são esses padrões? Que tipo de criptografia? Que tipo de técnica? Até mesmo a anonimização, até ela pode ser uma técnica de resguardar o sigilo das informações também, evidentemente, em algum grau. Por quê? Porque ela desidentifica. Mas até isso é um desafio. E aí eu toco em um ponto que já é um ponto de realidade, inclusive de litígio, que vocês estão enfrentando aí nas varas, com relação à legalidade ou legitimidade do compartilhamento desses dados por empresas privadas, né, que detenham essas informações com o poder público. Muitas empresas têm alegado, têm discutido que estão anonimizando os dados, e elas falam isso, em alguns casos, de modo a sustentar que estão utilizando padrões internacionais. Pois bem, quem no Brasil vai atestar a eficácia dessa anonimização? Na União Europeia, esse papel cabe às autoridades supervisoras e, em última análise, à Corte Europeia ou aos tribunais locais, mas com base em parâmetros definidos pelas autoridades supervisoras. A anonimização é um processo complexo. Eu vou mostrar aqui também, Fernando, se eu conseguir mudar agora deixa eu ver, deixa eu abrir o Teams.
Eu vou colocar aqui o parecer. Espera aí, acho que agora eu consigo. Pronto, aí agora é só compartilhar. Vou colocar o parecer do antigo grupo de trabalho do artigo 29. E, para quem não sabe, eu vou explicar o que é esse grupo de trabalho. Vamos lá. Olha só. Vamos lá. A norma mais relevante anterior ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, né, que é mais comumente conhecido pela sua sigla em inglês, né, o GDPR, né, o GDPR, eu gosto de falar a sigla em inglês, mas em português, é o GDPR, né? Então, o GDPR, que é a grande norma hoje no mundo, a mais complexa e madura nesse assunto, ela sucedeu uma outra legislação da União Europeia, que era a Diretiva 46 de 1995, né? E essa diretiva, ela possuía o artigo 29, que criava uma espécie de comitê, um grupo de trabalho independente, formado por profissionais especialistas independentes, indicados pelas autoridades, por todos os membros da União Europeia e pelas próprias autoridades supervisoras, que compunham esse grupo, que se chamou Grupo de Trabalho do artigo 29, cuja principal atribuição era elaborar estudos e documentos, opinions, né, pareceres, sobre todos os aspectos regulatórios que envolviam a discussão de proteção de dados dessa diretiva. Com a edição do GDPR, a diretiva foi revogada e, portanto, o grupo foi transformado em um novo órgão, mas é basicamente a mesma estrutura, inclusive a presidente anterior, que é a Andrea Jelinek, ela foi também eleita como presidente do Grupo de Trabalho do artigo 29 e foi ratificada na transformação da diretiva para o GDPR pelo atual Comitê Europeu de Proteção de Dados. Então, o Comitê Europeu de Proteção de Dados hoje faz o papel desse grupo de trabalho do artigo 29. E o grupo de trabalho tem uma quantidade absurda de documentos, de opiniões, que são muito úteis para os estudos e as discussões de proteção de dados. Realmente é uma forma muito bacana. Eu gostaria muito, inclusive, que o Conselho Nacional de Proteção de Dados da Privacidade, né, que é o nosso conselho consultivo, tivesse um papel semelhante a esse, né, de auxiliar, porque como ele vai ser formado por setores da sociedade, seria muito interessante que ele pudesse oferecer esse tipo de trabalho. Não está na lei isso, na LGPD. O senador Roberto Rocha, que é o líder do PSDB no Senado, apresentou uma emenda com esse propósito, então eu fiquei muito feliz com essa iniciativa, só não sei se vai vingar, né? A gente não sabe nem se a medida provisória vai ser aprovada ou se vai perder os efeitos, mas a gente espera que isso ocorra, porque nós vamos precisar realmente de algo semelhante a esse grupo de trabalho. E o grupo de trabalho editou um documento que foi ratificado pelo Comitê Europeu, que é esse parecer aqui, o parecer 5 de 2014. Depois, se for necessário, Fernando, eu posso compartilhar, viu, Renata, também com todos, mas eu acredito que até uma busca mais simples no Google consiga facilitar, porque realmente é um documento muito acessado. E ele fala exatamente sobre as técnicas de anonimização. Então, nós vemos a discussão aqui no Brasil, inclusive já judicializadas, e se nós formos trazer esse tipo de debate para os autos processuais, a gente vai perceber que vai ser muito mais complexo de solucionar isso do que se imagina, porque o conteúdo que tem aqui é um conteúdo que está muito distante do conteúdo jurídico, é um conteúdo eminentemente tecnológico. Ele fala aqui sobre técnicas efetivas de anonimização, e isso é muito complexo. Tem coisas aqui que você... Oi. Acho que foi só um microfone aberto. Sem problema. Então, nós vemos aqui que nesse parecer, é um parecer que possui 42 páginas na versão em português de Portugal, mas é muito rico em informação. E ele traz aqui de tudo que você puder imaginar. Inclusive, um dos tópicos que eu acho mais relevantes é justamente quando ele trata da robustez dessas tecnologias. Eu acho esse terceiro item aqui do parecer muito interessante, porque, resumindo o que basicamente vocês podem encontrar nesse documento, há um evidente reconhecimento da falibilidade dos sistemas
informáticos. Tá? A gente sabe disso, todo mundo sabe que não existe sistema nem solução 100% eficaz, não existe. Então, a própria legislação, o próprio regulamento, e não só o regulamento, a Lei Geral de Proteção de Dados, elas trazem esse reconhecimento em forma de norma. A LGPD, quando ela trata ali no artigo 12 da anonimização, ela usa parâmetros. Por que parâmetros? Porque tudo é contextualizado. Tudo é contextualizado. Então, basicamente, para você considerar um dado pessoal efetivamente anonimizado, o que é efetivamente anonimizado? É um dado que efetivamente não possa identificar o seu titular. Ou seja, tem que haver uma desidentificação robusta, como está dizendo aqui no parecer, a fim de que isso não ocorra. Por que robusta? Porque não é seguro dizer que isso é 100% eficaz. E essa contextualização baseada em parâmetros é o grande desafio da anonimização. Então, uma empresa hoje no Brasil que esteja alegando que anonimiza os dados, ela não tem como afirmar isso como uma verdade absoluta, porque isso é impossível. O máximo que ela pode alegar é que os dados estão anonimizados segundo padrões e aí definir os padrões. O que é um outro problema, porque se ela não especificar quais são esses padrões, não dá para pressupor que os dados são anonimizados. Simplesmente não dá. E a explicação está toda aí nesse parecer. Então, sugiro muito a leitura desse parecer, porque ele traz esses elementos. Basicamente, você tem que levar em consideração, para entender que um dado é efetivamente anonimizado, um parâmetro muito comum, que é o custo. Por que o custo? Porque custa caro. Custa caro anonimizar e custa caro manter. Eu acho curioso, Fernando e Renata, quando eu vejo as empresas, a gente participa dos eventos e às vezes até chega na empresa para oferecer o serviço, ou efetivamente é contratado para isso, sempre tem alguém que fala, mas basta anonimizar. Eu acho isso quase infantil, eu acho graça, assim, parece meu filho falando, sabe? Basta fazer isso, papai. Porque não é simples assim. Isso tem um custo, e tem muitas empresas que desistem da anonimização em função do custo. E não só o custo do processo, mas o custo associado ao risco. Porque vamos supor, é caro para anonimizar. Você tem que usar as melhores técnicas que efetivamente assegurem a desidentificação do dado. Então já se sabe que não vai ser fácil. Mas por alguma razão, eu preciso dessas informações para estudos, para finalidades estatísticas, e aí eu quero manter essa base de dados aqui na minha empresa, ou no meu órgão público, para consecução dessa finalidade. Então eu vou lá e aplico o método de anonimização. Bom, por quanto tempo você quer manter? Eu quero manter por 5 anos. Talvez esse estudo leve 3 a 4 anos, mais um ano para validação, então eu quero manter por 5 anos. O que nós sabemos de tecnologia? A cada ano que passa, a tecnologia evolui e de forma progressiva. Então, o que hoje existem até alguns sites interessantes, você usa quanto tempo levaria para quebrar uma senha, né? É muito interessante isso. Aí você coloca lá uma senha simples, uma palavra, um nome qualquer, aí vai levar alguns minutos, alguns segundos. Você vai modificando a senha. Isso também existe em qualquer outra técnica para revelação de conteúdo, né? O que se aplica também à anonimização. Então, hoje, talvez leve-se aí talvez um conjunto de alguns anos para reverter o processo. Mas ano que vem, alguém desenvolve uma tecnologia que esse período de 2 séculos, por exemplo, caia para 50 anos. Daqui a 3 anos, já pode cair para algumas semanas. E assim vai. Só um minutinho, pessoal, entrou uma ligação aqui. Eu estou usando o meu... Aí, pronto. Fica à vontade, Fabrício. Eu aproveito até para dizer sobre a questão da tal da supremacia quântica, né, que o Google apregou a ter atingido, né? Então, quer dizer, a quebra de criptografias através da computação quântica vai exigir algoritmos quânticos também, né, para criptografar. Então, exatamente. É o que você falou, né? O Google já, vamos dizer assim, transpôs essa barreira. Quem sabe ele aí oportunamente, num futuro até próximo, já não torna essa tecnologia acessível a nós mortais, né? Exatamente. Mas enfim, é só um parênteses. Bom, e a gente sabe que essa tecnologia, a
a grande realidade dela é que quanto mais se usa, mais barata ela fica e mais acessível. Até pouco tempo atrás, Fernando, o deepfake era algo que era inacessível. Você tinha que ser um hacker para poder instalar aqueles APIs e poder rodar aquilo numa máquina. Hoje em dia já tem aplicativo, né, na loja da Apple Store para você fazer. Eu estou falando porque eu baixei, fiz lá umas brincadeirinhas com meu filho lá, que nenhum especialista em proteção de dados nos ouça aqui, mas eu fui lá, usei lá o aplicativo, está disponível. Imagina o que vai ser isso daqui a um ano, daqui a 2 anos. Vai estar cada vez mais moderno, mas enfim, a realidade é essa. A tecnologia ela evolui num ritmo monstruoso, absurdo. Então você não pode garantir, se você vai preservar aquele dado no tempo, né, na sua base, que ele vai estar anonimizado durante todo o período. E é exatamente o que esse parecer fala. Se essa é a sua intenção, você vai ter que assegurar constantemente, permanentemente, durante todo o período de retenção do dado, que ele vai estar anonimizado. Esse é o grande problema. Então, alegar pura e simplesmente que o dado está anonimizado, na minha opinião, não pode ser suficiente. Você tem que demonstrar que esse dado efetivamente está anonimizado. Claro, essa demonstração, se for levada a juízo, ela será feita, mas eu acredito que deva ser feita uma contra-argumentação contra isso, contra essa alegação, porque é falível, e não somente é falível, como é muito comum que haja erros. Tanto é que esse parecer mesmo, ele já abre aqui esse terceiro item, já dizendo análise técnica, robustez da técnica, e erros típicos. São tão comuns que são típicos. Típicos em quê? No processo de anonimização. Então, você vai observar aqui realmente um conjunto de análises que vão demonstrar como isso aqui, erros comuns. Então, veja bem, selecionar atributo errado, permutar aleatoriamente tributos, que, aliás, é uma das coisas que as pessoas acham que anonimizou, né? Porque trocou as letrinhas, né? Trocou as letrinhas e está anonimizado. Então, existem técnicas e existem regulações específicas sobre isso. No Brasil não temos ainda uma autoridade para nos dizer o que é efetivamente, o que é efetivo e o que não é efetivo, considerando que a preocupação é a privacidade, né? É a identificação do titular. Mas isso vai ser algo que vai ocorrer. Enquanto não ocorre, se esse tipo de discussão for levada a juízo, eu acredito que o mínimo tem que haver uma demonstração dessa alegação. Você precisa realmente comprovar que adotou essas técnicas e essa comprovação é possível, toda essa documentação é viável e deve ser produzida. E há técnicos hoje disponíveis a serviço do Poder Judiciário que podem contestar isso, que podem chancelar isso aí. Isso já acontece com bastante recorrência. Então, temos uma dificuldade tremenda na ausência da nossa autoridade, que é como levar à frente esse debate sem alguém que nos oriente, né? E aí, voltando lá para vou compartilhar novamente aqui. Voltando aqui para a página lá do IAPP, onde é que está? Está aqui. A gente observa o nível, deixa eu só, aqui, pronto, o nível de complexidade desses documentos. E isso não se esgota. Ao longo de todo esse processo, a gente tem observado vários países que estão produzindo leis específicas sobre isso, e é um debate cada vez mais dificultado, porque ainda não se descobriu uma cura, né, até onde eu sei, não sei se surgiu, fake news tem bastante, né, mas eu não vi ainda, eu acho que a OMS também não tratou nada específico, não existe ainda uma cura. Então, até que isso ocorra, nós vamos continuar utilizando essas informações, os dados pessoais, para isso, para essa finalidade. É até curioso, porque essa última declaração da OMS, que gerou uma confusão aqui no Brasil, que depois a OMS foi obrigada a, não é desmentir, mas talvez detalhar melhor, os estudos que estão sendo realizados lá sobre a eficácia da disseminação do vírus, né, pelos assintomáticos, estão sendo feitos em países que utilizam de forma mais efetiva, o que quer ser traduzido por mais intensa, o rastreamento por contato, o contact tracing, que no Brasil é um tema espinhoso. É um tema espinhoso e está sendo questionado por aí. Então, como é que a própria OMS está se baseando em estudos realizados com base em tratamento de dados pessoais?
E hoje não tem jeito. Você observa países que têm um maior êxito no combate ao coronavírus, são os países que estão usando dados pessoais. E, de novo, o debate é um debate complexo no Brasil. Primeiro porque, mesmo na ausência da autoridade, o próprio Ministério da Saúde poderia estar fazendo uso desse tipo de vazio, né, de vácuo regulatório. Claro que não cabe a ele falar sobre proteção de dados, mas nada impede que, já que nós temos na Constituição direitos fundamentais muito claros e já bem testados em relação a isso, caberia tranquilamente ao Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, uma discussão sobre parâmetros efetivos de resguardo da privacidade no combate à pandemia. Não vejo problema. Inclusive, o MCTIC tem sido consultado cada vez mais em relação a isso. Esse último debate sobre a medida provisória 954, do compartilhamento de dados das empresas de telecomunicação com o IBGE, houve uma tentativa de se parametrizar isso através do MCTIC, mas não foi levado à frente, né? O presidente teve uma preocupação adicional com a privacidade e não levou à frente essa discussão. Enquanto isso, a gente vai tendo dificuldades de combater de forma eficaz o coronavírus. A gente não consegue nem saber o que é verdade e o que não é verdade. E, de novo, o país está mais preocupado agora em combater fake news do que combater coronavírus. E não parece razoável que isso esteja acontecendo, né? A gente precisa ter a priorização adequada. E, de novo, o presidente sempre pode lançar mão de criar autoridade. É lógico que é uma questão política, mas os fundamentos legais para isso estão postos. Os artigos que dizem respeito à autoridade já estão vigentes desde 2018, desde a medida provisória que criou o órgão. E já há espaço para isso, né? Então, a lei está agora na iminência de entrar em vigor. O nível de adequação na sociedade, eu imagino que seja muito baixo ainda, e no setor público, eu confesso que eu não sei, mas aqui, pelo menos na administração pública federal, eu tenho informação de que também está muito baixo. Eu não sei como é que está nos estados e nos municípios, mas aqui no âmbito federal está muito baixo. E, no entanto, a lei vai se aplicar a todos, né? Se for prevalecer, inclusive, a tese de alguns promotores e procuradores com quem eu conversei, eu não sei se eles publicamente já colocaram isso, mas no sentido de que o descumprimento à lei pode implicar em improbidade administrativa, então acho que é uma preocupação adicional para todos, né? Para todo e qualquer cidadão que esteja lidando com a coisa pública. E nós não temos nada disso. Então, eu acho que é um debate que no Brasil está muito prejudicado em vários aspectos. E, de novo, a gente está falando aqui de anonimização, estamos falando de compartilhamento de informações sobre pessoas infectadas ou com suspeita de infecção, mas há várias outras técnicas no mundo inteiro, e acredito que vocês devem ter visto aqui ao longo do webinar também algumas discussões sobre isso, várias técnicas de utilização dos dados pessoais para essa finalidade. Uma das mais curiosas que eu tive a oportunidade de saber foi o uso de celulares, né, com a câmera do celular, para a pessoa ficar tirando foto. A cada mensagem que ela recebe, ela tem que baixar um aplicativo. A cada mensagem que ela recebe, o aplicativo é um aplicativo oficial do governo, ela tem que abrir o telefone e tirar uma foto do próprio rosto. E se ela não tira foto, o aplicativo aciona as forças policiais para bater na casa dela, para obrigá-la a tirar a foto. Então, você faz ali um reconhecimento biométrico, né, facial, para identificar sinais de sintomas do coronavírus. Isso é muito curioso. Sem falar que temos aí já algumas alegações do uso de drones que vêm sendo utilizados para essa finalidade mesmo, de monitorar a dispersão social, para monitorar o cumprimento do isolamento. Em alguns drones que estão sendo dotados de tecnologia de reconhecimento facial para, inclusive, tentar verificar os sintomas no próprio rosto do cidadão, mas que já estão sendo utilizados para outras finalidades, né? A gente viu aí umas acusações lá nos Estados Unidos, em função dessa crise que está envolvendo o debate sobre o racismo, que uma certa região, se não me engano foi Pittsburgh, eu não lembro agora, mas estaria utilizando esses mesmos drones que foram
desenvolvidos para essa finalidade, para controlar e monitorar toda a revolta popular que foi as pessoas que foram à rua para protestar. Então, são pontos problemáticos, porque, de novo, nós estamos vendo aqui na legislação brasileira as bases legais para a coleta estão sendo criadas. Está aqui. Isso também tem nível estadual, tem nível municipal, já tem essa discussão. As bases legais estão sendo criadas. Aqui está aqui a lei Covid para nos mostrar. O artigo 6º fala claramente. Mas não há um conjunto de regras que orbitem essa liberalização do tratamento para assegurar a efetiva proteção da privacidade. Isso falta, isso realmente... precisamos de parâmetros objetivos da segurança informacional, e não somente parâmetros que envolvam tecnologia, mas sistema. Qual que é a maior recorrência de vulnerabilidade, de ataques cibernéticos hoje, no Brasil principalmente? Não é tecnológica, é humana. São as senhas que são fáceis, são as senhas que não são trocadas há 10 anos. Eu tenho colegas aqui, servidores do Senado, que usam a mesma senha, acho que desde que tomou posse, pessoas aqui que desde o início usam a mesma senha. Eu tenho um colega, um grande amigo meu, que ele acha que desenvolveu a maior tecnologia, a maior visão de senha segura da vida dele, que a cada ano ele troca a senha, mas ele só acrescenta, o final da senha dele acrescenta o ano. Então, assim, a senha dele é uma senha que ele acha que é segura, e ele só muda o ano. Então, para dizer que ele troca lá, sei lá, XPTO 2020, XPTO 2021. Então, essa é a técnica dele de garantir a segurança ao acesso à máquina dele. Então, são problemas estruturais que a gente tem. E como é que vai se assegurar que todos esses dados coletados a partir desse artigo 6º realmente vão preservar a privacidade? E aqui nós estamos falando de pessoas infectadas. Hoje em dia, no Brasil, se você vai na rua e diz e você revela que você está infectado, você vai ser linchado até a morte, se brincar. No Brasil, as pessoas estão agredindo os enfermeiros e os médicos, que estão pegando transporte público, só pelo risco que eles estão oferecendo em função do contágio. Então, imagina se você se revela um infectado no meio da rua, você vai ser linchado. Então, uma base dessas aqui se vaza, ou se alguém tem um acesso e a informação acaba sendo transmitida, isso vai gerar problemas até sobre a integridade física e claro, psicológica daquela pessoa. E sem falar que, se as estatísticas forem realmente as que nós estamos vendo, o nível de recuperação é elevado. Então, a gente contrai e há grande chance de sobreviver. Mas uma informação como essa aqui, que está sendo compartilhada, ela registra um momento em que foi detectado que você tinha a infecção, que você tinha o contágio, que você tinha o coronavírus. Mas aí vem uma outra informação relevante, que a LGPD assegura, que é a atualização, a precisão dos dados. E isso também envolve um aspecto momentâneo. Eu estava infectado antes, eu mesmo voltei agora de março, eu fui fazer um curso em Bruxelas sobre proteção de dados, fui lá tirar minha certificação, e voltei de lá simplesmente vindo de um país que era praticamente um dos principais focos de coronavírus da Europa. Resultado, fiquei 14 dias em casa, minha família toda saiu, minha esposa e meu filho foram para a casa dos meus sogros, e eu fiquei isolado, sozinho em casa, não pedia nem iFood, eu tinha tanto medo de contagiar as pessoas, porque eu não sabia se eu estava com esse negócio, que eu não pedia nem o iFood, eu realmente não abri nem a porta. Se não fossem meus bons vizinhos que colocavam comida, às vezes colocavam comida, porque eu não sou muito bom na cozinha, então colocavam comida ali, levavam para mim, se não fosse isso, eu nem tinha muita opção. Mas, e por que tudo isso? Por um medo de contágio, né? Eu lembro que uma vez, já no final desse período, eu tive um sintoma, né? Então, eu não sei se eu não fiz o teste ainda, eu tive um sintoma, Fernando, que foi uma dor na garganta permanente, uma tosse permanente e um pouquinho de febre. Então, eu tenho quase certeza que eu tive o coronavírus, mas eu não fiz o teste ainda, vou fazer. E aí, no finalzinho desse período, eu já estava me sentindo bem. E aí eu falei, não, vou pedir um iFood, eu não estou aguentando mais, eu não estou indo muito bem aqui. Aí pedi o iFood. Só que aí o iFood tinha estabelecido uma regra para os entregadores de não subir para o prédio. E aí, bom,
tive que sair, foi a primeira vez que eu saí do apartamento, fui até a portaria, aí conversa vai, conversa vem, eu cometi o deslize de falar para o entregador que eu tinha acabado de chegar da Europa. Rapaz, esse cara, ele deu um pulo para trás, mas assim, eu realmente percebi como que isso é complicado, sabe? E aí, enfim, o que eu quero dizer com isso, esse tipo de informação, hoje eu estou bem, eu não sei se, talvez eu esteja até imune, né? Não sei. Mas se esse dado tivesse sido coletado lá atrás, tivesse sido registrado ali no meu condomínio, olha, pessoas infectadas no condomínio, olha lá, Fabrício da Mota Alves, eu teria que ter o direito de exigir que hoje eu saísse dessa lista, ou que ela fosse atualizada com a informação de que eu não tenho mais, ou que eu nunca tive, talvez, o coronavírus. E esse tipo de dado está sendo transportado para as autoridades sanitárias, mas qual que é a garantia de que está havendo a atualização dessa informação, né? E qual que é o impacto que isso pode ter caso seja vazado? Então não é só tecnologia, é sistema e é cultura também, é comportamento. Então não basta isso. Eu tenho um grande amigo que vende serviço de tecnologia para o governo, para os governos, e ele fala que ainda encontra o Windows 95 em algumas máquinas. Então isso é surpreendente em termos de risco, porque eu acho que não existe nem suporte mais da Microsoft para o Windows 95, né, Fernando? Então, enfim, eu não sei como é que está o nosso tempo aí, Fernando, como é que nós estamos aí de... Olha, Maurício, desculpe, Fabrício. Olha, Fabrício, a tua presença aqui nos impele a ter você pela manhã inteira, o quanto você conseguir estar conosco. Mas estamos bem de tempo aqui, estamos bem de tempo, né, Rê? Enfim. Eu estou anotando aqui as perguntas. Isso, eu também já tenho as minhas aqui também. Mas... então pronto, acho que a gente fique pode... à vontade, por favor, Fabrício. Pode partir para as perguntas. Eu estou vendo aqui que já está dando quase 1 hora de exposição. Mas só para fazer um fecho dessa minha exposição, trazendo um pouquinho também de orientações, e como a gente não tem orientações suficientes em função dessa ausência, né, de regulamentação e de autoridade no Brasil, mas lá fora a gente pode se pautar também por algumas orientações que estão sendo produzidas. E tem uma particularmente que me interessa muito, que é um statement, uma declaração do próprio Comitê de Proteção de Dados, que eu mencionei agora há pouco. Eu acho muito interessante que ele destaca que é um documento muito pequeno, são 3 laudas, mas ele destaca, ele foi feito bem no início dessa discussão toda, aqui no Brasil, né, porque lá fora isso já está já há algum tempo, mas aqui foi feito bem no início, e ele traz aqui basicamente 3 eixos para se discutir de que maneira se poderia, os controladores, os agentes de tratamento, né, poderiam se preocupar com o combate ao coronavírus e, ao mesmo tempo, com a privacidade. Então, o primeiro ponto, eu acho bem emblemático isso, ele fala exatamente sobre a licitude do tratamento. Então, de que maneira isso vai ser realizado de forma lícita, né? Então, o GDPR tem essas circunstâncias lá. No caso do Brasil, nós não temos as mesmas circunstâncias, todas que estão presentes no GDPR, mas há espaço para uma interpretação sistemática, então, sobretudo, bem concatenada com a própria Constituição Federal, mas lá o GDPR ele é muito bem detalhado, então ele já traz satisfação. Inclusive, um dos considerandos do GDPR já fala até em epidemia, então ele já vai direto no assunto, ele já prevê essa discussão, e de fato, quando a gente olha o próprio fundamento no GDPR, você encontra isso lá, né? O artigo 6º, que fala sobre a licitude, as bases legais de tratamento, e o próprio artigo 9º também, que fala sobre as mesmas bases legais para o dado sensível, que é o caso, né, dado de saúde, ele já traz lá exatamente as situações de saúde pública. Então já há conforto pleno. Já no caso brasileiro, a gente tem uma pequena dificuldade. Então eu vou compartilhar aqui com os senhores e as senhoras a nossa LGPD. E aí eu fecho, tá, Fernando? Para a gente também, para eu tomar água também e a gente começar com as perguntas. Cadê aqui? Está aqui a LGPD. A gente vai lá no artigo 6º, que é o... Vamos pular direto para o artigo 7º, já que a gente está falando de dados sensíveis, né? Então você encontra aqui 2 bases legais, que são talvez as bases mais prováveis de serem utilizadas para essa finalidade. Não há aqui, evidentemente, um detalhamento muito específico, mas teve a felicidade, o legislador, de colocar que, para a tutela da saúde
você pode realizar o tratamento de dados, mas desde que seja realizada por profissionais de saúde, serviço de saúde ou autoridade sanitária. Isso gera já algumas dificuldades. Por exemplo, uma empresa vai reabrir, o plano de retomada de uma empresa, por exemplo. Então, ela vai trazer os seus funcionários de volta aos seus estabelecimentos físicos. Nesse caso, de que maneira que ela poderia tratar os dados pessoais? Se ela quiser se fundar na tutela da saúde, então ela vai ter que contratar um médico, uma enfermeira, para essa finalidade. Ou um convênio com o poder público para que haja ali na porta do condomínio, do prédio, eventualmente algum profissional de saúde para a realização disso. Bom, eu não tenho condição, não há enfermeiros suficientes no Brasil para fazer isso em cada porta de cada estabelecimento. Então, o que nos resta? Bom, talvez a nossa solução seja usar a proteção da vida ou incolumidade física do titular do terceiro. Mas isso aqui, por mais que seja uma possibilidade, não é exatamente a saída, porque você vai ter que criar uma argumentação muito própria de que o coronavírus ele está ameaçando realmente, ele está representando um risco à vida ou à incolumidade física desse trabalhador. E se ele não for grupo de risco, por exemplo? Se ele não for grupo de risco, você pega os parâmetros do Ministério da Saúde, não há risco à vida. Tanto é que no atendimento de saúde pública, esse indivíduo pode não ter a prioridade necessária em relação a outros que são do grupo de risco. Então, você já começa a encontrar dificuldades que a LGPD não responde. Ela não responde. E assim você vai sucessivamente. De novo, mas então talvez eu tenha que me valer de políticas públicas para isso, mas elas têm que existir. Elas têm que existir. Se não houver uma política pública que se lembre da proteção de dados, você vai ter também dificuldade, sobretudo para definir quem é o agente de tratamento aqui. No caso, é a administração pública. Então, como é que um particular vai realizar esse tipo de tratamento, cumprindo políticas públicas que o órgão público, que o poder público está estabelecendo, sendo que ele não é o destinatário dessa regulação específica na LGPD? Então, a gente tem problemas aqui na LGPD. Se ela estivesse em vigor, a gente estaria enfrentando esses problemas agora. Sobretudo se ela estivesse em vigor sem autoridade. Ficaria mais desafiador ainda, porque, como eu tenho sempre dito, na ausência da autoridade, na eventual vigência da LGPD, quem vai regular o assunto são os senhores. Os senhores serão os reguladores do assunto. É o Poder Judiciário que vai criar a regulação. O que eu acho que não é nem adequado, mas, enfim, é o que está se desenhando. Se a lei for entrar em vigor em agosto, é o Poder Judiciário que vai criar a regulação sobre isso. Não tem outra autoridade, pelo menos não parece interessada, né? Como eu falei, o Ministério da Saúde poderia estar fazendo isso de uma forma mais eficaz. Enfim. Fernando, eu acho que a gente podia partir para as perguntas, que eu me preocupo com o tempo, né? Puxa, Fabrício, sua fala é inebriante. Realmente, à medida que você vai falando, vem surgindo ideias na cabeça. Eu imagino que todos os 103 participantes aqui da nossa 103 não, temos quase 110 aqui, né? Participantes, eles devem estar com uma profusão de questões, considerações, porque realmente, olha, a sua fala foi muito clara, Fabrício, e assim, nos traz uma série de reflexões à mente, né? A primeira delas, e logicamente não querendo tomar esse tempo para falar delas, mas assim, é uma dor que também é sentida no judiciário, né? É sentida no Tribunal de Justiça de São Paulo, porque nós já demos o primeiro passo e demos alguns primeiros passos, né, para implementar a LGPD no âmbito interno. Já há um comitê gestor de proteção de dados formado, a frente de trabalho em andamento, Danilo Doneda, Laura Scherto, Renato Opsi-Blum, Núria Lopes, a Juliana Bruzzi, todos eles forneceram muitos subsídios para a gente, né? Mas o fato é que, como você deixou muito claro na tua fala, a ausência de uma autoridade nacional nos impede de ter a quem recorrer, né? Isso nos traz recorrer para uma orientação, um direcionamento, um guidance, né? E à medida em que você tem o judiciário, que é fragmentado em 91 tribunais, né? Como sendo aquele que, em tese, será o Messias, né? Será aquele que trará a solução regulatória inexistente. Me deixa muito preocupado, porque, como eu disse, somos 91 tribunais, né?
Isso para dizer das diversas competências e da diversidade de enfoques, de ideologias que estão envolvidas, quando nesse momento a gente precisaria de uma unicidade, de uma uniformidade, né? E também na tua fala, para mim, ficou uma dúvida aqui, uma reflexão que depois eu até gostaria de te ouvir. Como que você vê que o judiciário se faz representar nesse contexto de governança, de regulação? Então, por exemplo, a gente sabe que o CNJ é um dos 25, salvo engano, integrantes, né, do Conselho Nacional, que, por sua vez, é um dos integrantes da autoridade nacional. Então, quer dizer, o judiciário se vê como poder da federação, penso eu, muito pouco representado, né? E me traz a reflexão seguinte: até onde o CNJ poderia ser o grande condutor, né, unificador de todos os ramos da justiça em termos de proteção de dados, se a gente não tem uma autoridade nacional, né? Acho que fica bastante difícil também, mas, enfim, depois, se você tiver já refletido a respeito, peço que compartilhe conosco aí a tua reflexão. Mas só tenho a te agradecer os teus ensinamentos, que são realmente, puxa, são plenos, são soberbos e são muito generosos, né, para conosco. Então, obrigado, Fernando. Eu tenho já algumas ideias aí, mas eu não tenho soluções nenhuma, tá? Então, desculpa não poder ajudar, mas eu acho que, de repente, trazendo esses questionamentos, a gente consiga até trabalhar juntos. Eu vejo um problema muito grave em relação a essa situação atípica da LGPD no Brasil e da própria autoridade, porque não vai ser uma autoridade independente, não vai ter a sua natureza jurídica, ela vai ser muito dificilmente tranquila, né? Ela não vai ter uma atuação muito tranquila. Eu vejo um problema, até um questionamento que surgiu durante a tramitação da LGPD, né? Nós temos uma autoridade que terá um status de um órgão vinculado, um órgão da administração pública direta. Nós temos um CNJ, que é um órgão de controle de fundamento constitucional, foi criado por uma norma constitucional, tem atribuições muito específicas em relação ao controle externo aí das atividades jurisdicionais. Mas, por outro lado, o CNJ também é um controlador de dados, possivelmente, vai ser um controlador de dados. Até a própria definição do controlador de dados é uma definição complicada no âmbito público, sabe? Eu ainda não consegui encontrar uma resposta muito clara para isso, porque eu vejo alguns colegas falando que o controlador tem que ter CNPJ, mas há muita estrutura pública que não tem CNPJ, são estruturas funcionais. Isso vai trazer dificuldades próprias, né? Eu até admito a minha ignorância em relação à organização judiciária, mas uma vara judicial, por exemplo, ela poderia ser uma controladora de dados em relação... Imagino que não. Aliás, essa pergunta me foi feita numa live com o Renato Opsiblum. Ele me perguntou se o juiz seria um controlador de dados, né? Eu falei, pelo amor de Deus, não, né? Na verdade, o juiz me parece ser um órgão jurisdicional. O controlador, nesse contexto, e aí já compatibilizando com a tua colocação, me parece ser o Tribunal de Justiça que, na verdade, coleta esses dados, né, pela origem, que é a entrada de pessoas na estrutura, os processos ingressantes e tudo mais, e é o responsável por preceitos de privacidade, de segurança da informação, de coleta, ciclo de vida, enfim, anonimização em caso de utilização, né? Então, acho que a coisa está mais vamos dizer assim, para o ente federativo superior, que tem o CNPJ. Né? Isso. Veja, no caso da organização judiciária, fica um pouco mais fácil. Mas no caso da organização administrativa, já não é tão simples assim. Sem dúvida. Nós temos vários órgãos que têm atribuições funcionais, mas não tem CNPJ, não tem personalidade jurídica. Então, e isso não impede que eles sejam compreendidos como controladores. Claro que você vai verificar a definição do controlador. A definição do controlador na LGPD é pessoa jurídica. Então, pressupõe-se, por uma leitura evidente da legislação, que tem que ter personalidade jurídica. Mas se nós seguirmos esse caminho específico, nós vamos ter problemas em torno da regulação e proteção de dados. Por quê? Eu vou trazer para uma realidade privada, particular, condomínios, né? Um dos primeiros debates sobre a LGPD, se condomínio estava sujeito à regulação da LGPD, porque condomínio não tem personalidade jurídica, tem CNPJ por uma conveniência da Receita Federal, mas não tem personalidade jurídica. Mas você tem já enunciados
enunciados do CJF que atribuem aí a equiparação como personalidade jurídica. Então, são muitas questões que vão ser enfrentadas de forma muito mais complexa no setor público. E o CNJ, ele é um órgão de controle, ele certamente será um controlador de dados também para finalidades específicas ali do que ele realiza, até mesmo para exercício do seu controle, da sua função de controle, nos processos administrativos que circulem pelo próprio órgão em relação aos dados pessoais dos magistrados que são envolvidos nesses processos. Então, você tem muitas questões. E um outro ponto, que foi onde surgiu a questão lá atrás, Fernando, que foi em relação aos cartórios. Exato. Eles são o controlador externo, digamos, da atividade dos cartórios. E, no entanto, os cartórios também estarão sujeitos à jurisdição da ANPD. E nós temos já um conjunto de normas do CNJ sobre os dados pessoais que são registrados e custodiados pelos cartórios. Então, como é que você vai dialogar com essas estruturas, né? É muito complicado. Eu vejo assim, e de novo, você colocou o ponto aí do Conselho Consultivo, né, que assegurou uma vaga para o CNJ. Como você falou, uma vaga para toda a estrutura jurisdicional do país acho que é pouco, mas e como é que vocês vão definir isso? De novo, o CNMP definiu um conselheiro, que foi o Bandeira, né, e um procurador, se não me engano é o Silvio, mas foi uma canetada, né? Eu não sei se houve diálogo aí com os órgãos do Ministério Público. E o CNJ, como é que, não sei se vocês estão participando desse debate, né, mas quem é que será esse representante? Ele tem que ser um conselheiro, pode ser como um juiz de qualquer tribunal, enfim. E tem outro ponto, né? O CNJ não é composto apenas por juízes. Exato. Então, os conselheiros não são apenas juízes. Então, outra bem observado, Renato. Eu nem tinha parado para pensar nisso, mas olhando pelo aspecto pragmático, o Bandeira não é promotor. Bandeira é consultor legislativo do Senado, né? E por outro lado também, né, a questão da investidura, quer dizer, por quanto tempo? Então, quer dizer, todo aquele conhecimento acumulado, a pessoa deixa de compor o CNJ, CNMP, suponhamos, e ela leva consigo o conhecimento, aquele aprendizado todo, né? Então, poderia ser alguém de fora da estrutura? Teria que ser alguém de fora da estrutura? Isso está um pouco indefinido, né? E é um problema. Eu até acho que essa questão do conhecimento acumulado é também, lógico, o conhecimento que alguém desenvolve, uma expertise que alguém desenvolve não se transmite, mas aquilo que se produz dentro de uma instituição se documenta, né? E se tem uma coisa que a Lei Geral de Proteção de Dados determina de uma maneira muito clara, que todas as etapas sejam muito bem do ciclo de vida de uma informação, sejam documentadas até para fins de prova. Então, se eu imagino, não seria nem coerente não haver a documentação desse trabalho de maneira condizente com o porte dele, né? Exatamente. Pelo menos eu espero isso, assim. De fato. Isso é um ponto interessante, Renata, que você colocou, e o Fernando também, porque realmente, por alguma razão, que eu não sei se foi proposital ou não, porque isso me passou batido durante o processo, mas os conselheiros essas 10 vagas, né, que eu chamo de vagas institucionais, eles não têm mandato, né? Então é aquilo que você pontuou de uma certa forma, falou da investidura, mas eu estou pensando aqui no mandato para o exercício dessa função. Não tem mandato, eu não tenho mandato, então não sei se eu posso. Me parece que pela leitura mais razoável eu posso ser destituído a qualquer momento. É só eu desagradar alguém. Então eu vou lá e pulo fora. O presidente Davi Alcolumbre vai lá e retira o meu nome. E os demais conselheiros, os 13 conselheiros da sociedade, eles têm mandatos de 2 anos, inclusive com possibilidade de renovação. Mas isso quer dizer que eu posso ficar 20 anos, como pode dizer que eu posso ficar 2 semanas, entendeu? Então... Exato. E essas questões pessoais a gente sabe que são muito comuns nesses trâmites, né? Então... seria muito importante até que houvesse uma reflexão sobre isso. Eu acho também. Exatamente. E não é interesse pessoal, não, viu? Não por isso. Eu acho que a própria questão, por exemplo, da NPD, ou os próprios
encarregados, né, do poder perante o Poder Judiciário, como é que se escolheria o encarregado de proteção de dados dentro da estrutura? Ele seria subordinado a alguém? Esse é um tópico. Né? Eu participei de mais uma obra aí do Renato Opsi Blum, que é um livro sobre DPO. Meu capítulo foi exatamente sobre DPO público. Exato. Não, eu sei bem, por isso que eu já trouxe aqui, assim, vamos ouvir o Fabrício falar. Eu fiz vários questionamentos. E, de novo, em função dessa falha, né? Não vou dizer falha, porque é um processo legislativo, mas dessa discrepância entre a lei brasileira e o regulamento europeu, que a gente parece que copiou uns pedaços, esqueceu de outros e inventou outros. Então, isso vai trazer muito problema de aplicação, Mas, enfim. Mas vamos lá, Fernando, não sei se eu respondi sua questão aí. Sem dúvida, perfeito. Eu acho que agora a gente pode abrir para as perguntas, né, dos participantes. A Simone fez uma pergunta. Em tempos normais, não apenas em razão da pandemia, como ficam as autorizações já conferidas pelos usuários, em geral, sobre armazenamento e compartilhamento de dados? Deverão ser tomadas novamente essas autorizações com expressa referência à LGPD ou isso é desnecessário? Porque hoje temos os termos de aceitação em vários sites e serviços em geral, mas em termos bem genéricos. Aqui é a Simone tratando sobre o consentimento. Simone, esse ponto aí é muito complexo. A pergunta não é nada simples, porque existe um artigo só para isso na LGPD, que é o artigo 63, que fala sobre a adequação progressiva das bases de dados que a gente chama de bases legadas. O que são bases legadas? São todos os dados pessoais que estão sendo armazenados nessas bases até o momento em que a lei entrar em vigor. Ou seja, tudo que é feito hoje e até agosto ou até maio do ano que vem. E isso é muito complicado, porque nós temos aí algumas garantias constitucionais, né, entre elas o ato jurídico perfeito, para regular a aplicabilidade das normas no tempo, sobretudo, e isso vai trazer um problema, porque eu sempre uso uma caneta. Eu posso usar uma caneta para fazer meu... Eu não sei porque eu tenho esse hábito, mas, enfim. Você tem uma linha do tempo. Eu não posso desenhar na tela, então eu vou usar a caneta. Você tem uma linha do tempo aqui que representa o tratamento de dados pessoais de hoje. Então você tem um marco temporal, que é o momento em que a lei entra em vigor. Tudo que é feito aqui durante esse momento, até a entrada em vigor da lei, claro que tem que respeitar o ordenamento jurídico vigente. Tudo bem. Então você tem um dado que é tratado aqui, e que eventualmente vai continuar sendo tratado após esse marco temporal, correto? Suponha que um agente de tratamento não queira assumir os riscos em relação ao tratamento desses dados aqui. Eu falei, olha, eu não tenho condição de me adequar, eu vou apenas vou tirar essa base de dados, vou desplugar ela do computador e vou deixar ela parada lá ninguém vai mexer nessa base de dados, mas depois eu vejo o que fazer com ela. Existe um problema aí em relação a isso. Por quê? Porque o que quer que você faça, inclusive armazenar os dados pessoais, você vai continuar fazendo depois. Então, se você tem uma base de dados armazenada aqui, tudo bem, aqui nesse momento é o ordenamento de hoje, que não é LGPD. Mas quando você passa para cá, o armazenamento é um tratamento de dados pessoais. Então, mesmo que esteja parado antes, se continuar parado depois, vai estar sujeito às regras de proteção de dados. Então, você tem um risco muito grande de fazer incidir essas normas. E não só isso, se você tem essa base aqui, você está com tanto medo que você vai apagar essa base, você tem até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia anterior da entrada em vigor da lei. Porque se passar para cá, o apagamento, a deleção de dados é um tratamento de dados. Então, você vai ter que ter DPO, você vai ter que ter registro e documentação dessas operações de tratamento, você vai ter que se preocupar com medidas de segurança, você vai passar a se preocupar com apagamento efetivo, porque hoje você pode apagar mais ou menos. Sabe aquele apagar que você joga na lixeira do Windows? Você recupera? Você pode, não tem problema. Mas aqui, quando a lei entrar em vigor, o apagamento é irreversível. E aí você vai ter problema, porque você vai ter que provar isso. Enfim, no fundo, eu esqueci o nome da colega, é Simone, né? Simone, isso. Simone, no fundo, tudo que é feito hoje estará sujeito a essa regulamentação posterior. Mas se você é uma empresa e você vai continuar prestando serviços após a entrada em vigor da lei, mesmo que tenha pego a autorização ou consentimento antes, você vai ter que se preocupar com uma nova forma de validar o tratamento desses dados pessoais a partir da entrada em vigor da lei. Então não dá para dizer com tranquilidade que pegou a autorização hoje eternamente garantida. Não acho que seja o caminho.
O caminho é rever a forma como você vai continuar prestando o serviço. Até porque o dado pessoal tem um problema. Ele não fica parado. O que é o dado? O dado é uma fração de energia. No fundo é isso. É uma fração de energia que você aloca aqui e aloca ali. Então, o dado não fica parado. Assim, não existe essa figura do ponto de vista da física, né? Vamos da física quântica, o que quer que seja. Ele não fica parado, ele não fica estável. Ele está sempre em fluxo. Então, se você tem um dado armazenado no seu computador e você abre o computador e acessa esse dado, houve uma fração de transmissão ali do dado, houve acesso, Então, é muito difícil de responder isso sob o aspecto da tecnologia. Eu não arriscaria, eu não ficaria tranquilo com a preservação dessa autorização, não. Eu faria um novo processo para readequar esse dado. Eu acho que é o mais seguro. Fabrício, a Larissa tem uma outra pergunta. Você deu o exemplo do condomínio e do linchamento, mas eu queria entender isso em um contexto de ambiente de trabalho. Uma empresa pode fazer testes em seus funcionários? Como conciliar o direito à privacidade desse funcionário? Quais cuidados tomar nessa testagem de funcionários e visitantes? Larissa, né? Isso. Larissa, eu vou sugerir, depois eu posso compartilhar com a Renata e com o Fernando. Aliás, eu posso colocar o link aqui, né? Um link seguro, né? Então, enfim. Mas eu já abri o documento, então não tem como colocar o link mais. Depois eu localizo. Aliás, tem aqui no IAPP, peraí. Esse statement aqui do IAPP, eu vi que alguém perguntou se precisa ser associado. Esse aqui não, tá? Esse statement que eu estou jogando aqui no chat, esse link, ele mostra todos os guias das autoridades de proteção de dados no mundo, né? E tem o primeiro deles lá, que eu mostrei para vocês agora há pouco, a declaração do Comitê Europeu de Proteção de Dados. E ele fala as circunstâncias em que as empresas devem se preocupar com o tratamento de dados pessoais. Claro que lá é uma situação diferente, porque a União Europeia é uma entidade supranacional, então você tem os países, os Estados-membros, que têm suas soberanias, que têm seus ordenamentos jurídicos, têm sua Constituição, têm suas leis. Então ele joga um pouco para essa questão de que, olha, em algumas circunstâncias a legislação nacional poderá autorizar que uma aferição de temperatura corporal, por exemplo, possa ser feita por um funcionário da empresa. Mas a recomendação que se faz é que seja feito por um profissional ou validado por um profissional específico. Bom, fez a aferição, constatou que tem o coronavírus, que está infectado com algum tipo de sintoma, ou que tem algum sintoma. O ideal é sempre usar aquela lógica básica, né, Renata e Fernando, de proteção de dados. O menos é mais, né? O menos é mais. Então, reservar o máximo possível as informações, evitar a propagação dessa informação para quem não tem que saber dela. Então, esse funcionário, eventualmente, constatou-se que ele tem um sintoma, tá? Faça um levantamento com auxílio do seu jurídico e com auxílio de autoridades de saúde ou de profissionais de saúde, faça um levantamento sobre quem são as pessoas que deveriam estar sob algum tipo de risco. E chame uma a uma, né, isoladamente, aquele procedimento bonitinho, explique que talvez, se for o caso, reservar o nome do colega, olha, alguma pessoa da sua equipe, ou não, se você entender que não tem como anonimizar esse dado, você identifica a pessoa e menciona, e, claro, estabelece critérios, que é sempre bom que a empresa tenha políticas também sobre isso. Agora, na retomada, alguns clientes estão pedindo políticas de retomada das atividades. Por que essas políticas? Porque elas têm que regular também o funcionamento e o comportamento dos funcionários. Eu chamei o cidadão para falar para ele, olha, o seu colega de baia tem o coronavírus. E se eu não estabelecer uma política interna para dizer para ele, olha, você não pode sair dizendo por aí que esse colega tem o coronavírus, você tem que ficar na sua. Ele vai falar para todo mundo e não vai correr nenhum risco de responsabilidade. Então, é importante que as empresas possam e estejam fazendo tudo isso, mas preservando ao máximo a privacidade das pessoas infectadas ou afetadas. Porque o fato de eu trabalhar do lado de alguém com coronavírus vai me colocar em situação de risco também, tanto quanto ela. Não digo só risco de saúde, risco também em relação aos demais colegas, que vão fugir de mim. Vai todo mundo fugir. Então, essa que é o comportamento humano tradicional, né? O medo. E isso pode gerar consequências e graves, inclusive, como eu falei, até a integridade física, né? Que está acontecendo, isso está acontecendo, pessoal. Então, enfim. Sem dúvida.
O Agricola, eu espero ter falado o nome dele certo. Como fazer para popularizar a noção de proteção de dados, direitos digitais e fake news? Essa temática até é abordada em colégios particulares de ponta, mas como um todo, na rede pública, essa questão está longe de ser debatida. Do ponto de vista da responsabilidade social dos portadores desse conhecimento, como fazer? Olha, eu acho que cada um tem um papel, né? A sociedade tem vários atores, o Tribunal de Justiça faz o seu papel, o juiz faz o seu papel, eu faço o meu, enfim. Essas lives todas que a gente está fazendo, esses webinários todos estão no cumprimento desse papel, mas no fundo, me parece que a resposta é bem simples, é educação. Né? Eu não vejo outra forma de você popularizar de maneira responsável, sobretudo em fake news, né? Você pode educar com notícias falsas também. Não é uma boa educação, mas acontece muito. Então, acho que a melhor forma é popularizar o debate, e a sociedade tem um papel nesse aspecto, o cidadão, na verdade. Eu acho que a gente tem que abandonar aquela nossa postura de sermos tutelados, né? Sempre o Estado tem que fazer, o Estado. Não, por que você não pega o seu condomínio, chama o seu síndico e fala, olha, quero fazer, o síndico não topou? Pega as pessoas da sua prumada aí, do seu andar e faz isso, entendeu? Hoje em dia é tão fácil, você cria um grupo de WhatsApp, que aliás é o grande problema da fake news, né? São os grupos, mas você pode fazer isso de forma responsável e estudar também, que é outra forma válida, muito recomendável, estudar os assuntos, buscar as fontes adequadas. Eu tenho a convicção pessoal de que fake news não se combate de outra forma. Assim, não adianta regular, eu vejo o Congresso está muito empenhado, mas não tem jeito, você cria regulação, a pessoa busca uma forma de burlar isso aí. Em termos de tecnologia, então, a coisa mais fácil que tem é você criar formas de burlar a regulação. Se fake news e os problemas cibernéticos fossem resolvidos por leis, o Brasil talvez fosse o maior exemplo de combate a fake news do mundo, e de crimes cibernéticos também. E, no entanto, não é essa a realidade. É só vocês, os juízes criminalistas aí, sabem disso, a dificuldade que é você combater crime cibernético no país, né? Então, eu acho que é por aí. A Eliana, eu acho que nós temos mais umas 2 ou 3 perguntas, pelo que eu vi aqui no chat, tá? A Eliana perguntou, como ficará a doença profissional do Covid-19 para responsabilidade da empresa e para benefícios de afastamento do INSS? Poderia haver o direito de cobrar da empresa os benefícios concedidos? Isso é um ponto bem complicado. Primeiro, existe uma questão anterior a isso, que na verdade já está respondendo até a própria pergunta, é a responsabilidade do empregador, né? Teve aquela medida provisória que foi editada, que buscou meio que blindar a responsabilidade do empregador em relação às doenças funcionais decorrentes do coronavírus, mas aí o Supremo não concordou e afastou essa blindagem. E agora temos um problema grave, que ainda vai ser testado, não sei se já está sendo testado, que é realmente verificar se há responsabilidade ou não dos empregadores em função de determinações para o exercício das atividades em ambiente de risco. E eu tenho até um problema pessoal com isso, que eu não vou expor muito para não expor nem minha esposa e nem o órgão onde ela trabalha, mas a gente está enfrentando isso até aqui em casa também. Porque, no fundo, eu acho que vai ser um debate de uma expressão muito boa, que é muito comum até na área de compliance e de proteção de dados, que é o apetite de risco. Né? Vai ser isso. No fundo, o empregador vai ter que ponderar qual que é o seu apetite de risco para determinar o retorno dos seus funcionários. Aqui no escritório, nosso apetite de risco é baixíssimo, a gente não tem fome nenhuma de risco, então está todo mundo, só eu que estou aqui, só alguns sócios vêm, outros não. Tem sócios aqui que não têm coragem e cujas esposas ou cujos filhos não deixam eles saírem de casa, mas eu consigo sair e venho, mas aqui é todo dia sozinho. Aqui em Brasília, a advocacia pode retomar as atividades, né? O governador liberou, mas a gente dispensou praticamente 90% aqui do nosso... Na verdade, ninguém é obrigado a vir. Ninguém. Todo mundo aqui, nenhum funcionário do escritório, nenhuma das unidades aqui, São Paulo e Curitiba, é obrigado a trabalhar. Vai se quiser, mas tem as regrinhas as regrinhas sanitárias aqui, os cuidados.
E no fundo, eu estou achando uma maravilha, que é um escritório maravilhoso aqui, vazio, é um silêncio espetacular. Assim, é difícil até explicar para minha mulher como eu gosto de vir aqui nesse período. Que ela não gosta que eu venha, mas é muito agradável. É um silêncio, eu abro a janela aqui e não tem nem barulho externo, porque Brasília também está no isolamento preponderante, então até o silêncio lá fora é agradável. Mas, no fundo, eu acho que é um apetite de risco. Certo. A Larissa tem mais uma pergunta. Não corremos o risco de não haver cumprimento adequado da LGPD ou até mesmo descumprimento sob o fundamento de que não há regulação ou diretiva? Ah, sem dúvida. No fundo, mas eu acho que esse é um risco também, falando de risco, né? Porque depois dessa decisão do Supremo, nas ações diretas de inconstitucionalidade lá envolvendo a medida provisória 954, eu acho que não adianta mais alegar que não tem LGPD, sinceramente. Não acho que adianta alegar. E eu tenho até outros questionamentos. Eu ainda estou estudando sobre isso, que é como essa decisão ela vai impactar tudo que se relaciona à proteção de dados, inclusive as atividades que foram excepcionadas da LGPD. Porque o que o Supremo fez foi criar um direito fundamental, trazendo balizas que estão na LGPD, mas então ele constitucionalizou princípios da LGPD e o direito fundamental à autodeterminação informativa. Mas como é que isso vai impactar a persecução penal, que está excepcionalizada lá da LGPD? E a segurança pública, e a defesa de Estado, e a atividade da pessoa física com finalidade particular e não econômica, e a atividade jornalística, acadêmica, cultural. Como é que isso vai funcionar? Porque o direito fundamental, esse não tem exceção, né? Eu acho que nenhum tem, mas esse particularmente, ninguém lembrou de falar da exceção lá. E vai se aplicar de forma homogênea. Então você vai ter que ter um conflito uma ponderação brutal de bens aí, jurídicos para se definir o que efetivamente vai estar ou não vai estar sob essa tutela da finalidade, da proporcionalidade, da adequação, da segurança, que os princípios que a ministra Rosa colocou foram basicamente esse: a adequação, proporcionalidade, finalidade e segurança. Então, enfim, como é que funciona isso? Mas é isso, eu acho que o argumento da não vigência da LGPD não cola mais, sabe? Eu acho que ele não colava até pouco tempo atrás, mas agora acho que não cola mais não. Fazendo aqui um parênteses, né, Rê? Ontem foi o meu roteador aqui que praticamente explodiu. Hoje acho que a gente está sofrendo mais um problema de teletrabalho, né? Que são esses barulhos aí no ambiente, né? Aqui acabou de passar um helicóptero, juro, assim, que passa helicóptero, passa, mas nunca passou um helicóptero tão perto, tava quase... Não, você veio ouvir, Fabrício, estamos sob né? controle, isso aí não teve nada constrangedor ainda, então tá tudo bem. É verdade. Um helicóptero, gente. Qual a necessidade disso? Mas tá, vamos lá. A última pergunta aqui, mais uma do Jean Quintolá. Falando em tese, salvo o melhor juízo, a parceria do Estado de São Paulo com as empresas de telefonia para monitorar o número de isolamento social está sendo validada pelo TJSP, que, ao que me parece, vem acatando a fundamentação da PGE de que esse sistema não individualiza os cidadãos. É possível que Suas Excelências abordem o assunto? Eu não posso falar sobre o assunto. Impedimento, né? Enfim. Impedimento estatutário. Exato. Mas o nosso palestrante pode. Olha que coisa boa. Olha, de novo, sobre... Eu não vi ainda, eu não vi nem a decisão do tribunal, as decisões, eu ainda não as li. Mas eu trago aquela mesma discussão sobre a anonimização. No fundo, é disso que a gente está falando, né? O que não identifica ou é anônimo ou é anonimizado, né? Anonimizado é porque passa por um processo de anonimização e o que é anônimo é que nunca foi identificado. Então, é essa a única diferença. Mas, de novo, a questão é saber que tipo de processo, de metodologia está sendo aplicada para se chegar a essa afirmação. Eu estou dizendo a você que não é anonimizado ou que é anônimo. Legal, mas o que você
demonstra para mim que está sendo feito para se chegar a essa conclusão? E aí depende dos argumentos que estão sendo postos, né? Eu realmente não tenho conhecimento sobre o caso específico, não sei como funciona o sistema, não sei que tipo de parâmetro está sendo utilizado, mas acho que esses questionamentos que devem surgir são nesse sentido. Quais são os métodos, as metodologias que estão sendo aplicadas, inclusive em relação à coleta, ao armazenamento, processamento desses dados, para se chegar a uma afirmação tão contundente de que não há identificação do titular. Esse é o ponto. Provando que isso acontece, é redondo, na minha opinião, né? Redondo, tá ok, não identifica. Mas se você não provar, então fica sempre um espaço de questionamento, de crítica, né? Porque esse é o ponto, é disso que trata a anonimização e o ponto é exatamente semelhante. Se você não demonstrar, então você não consegue, a sua afirmação não tem valor para mim, né? Porque alegar, você pode alegar o que quiser, né? Isso é uma maravilha das liberdades, né? Mas, pelo menos em juízo, você tem que provar o que você está alegando, né? E perceba, né, Fabrício, que se confirma aqui o que você acabou de falar. Na ausência de uma autoridade nacional, centralizadora, uniformizadora de entendimento, já começam os tribunais a terem que interpretar essa questão do sopesamento de direitos e, eventualmente, até fragmentar o entendimento ou não espraiar o mesmo entendimento, supondo que tenha sido o melhor entendimento possível, né? Quer dizer, a gente corre o risco desse entendimento não ser o adotado de uma maneira uniforme, né? Exato. E o que eu vejo mais grave em tudo isso, Fernando, é que em algum momento, como nós estamos falando de tecnologia, ainda que tenha uma decisão judicial que faça até coisa julgada em relação a isso, mas a tecnologia está sempre aí para ser auditada, correto? Então, eu vejo até uma situação possível que o tribunal tome uma decisão que vá até a última instância e se chancele essa percepção de que não identifica. E depois alguém vai lá e faz uma auditoria desse processo e verificou que os dados são totalmente identificáveis. E aí, isso gera uma discussão de credibilidade, uma discussão de estabilidade social muito grave, entendeu? Então, é muito complicado, sabe? É por isso que eu digo, esses aspectos tecnológicos precisam dessa autoridade, porque o parâmetro tem que ser esse, né? Eu vejo o tribunal, eventualmente, vai fazer uma contraprova, ou vai chamar uma perícia, que seja, para validar essas técnicas todas, mas ainda assim é uma perícia feita por um indivíduo que, de repente, pode não ser o mais especializado nisso, mas era o mais especializado, disponível e acessível ao órgão jurisdicional, porque a autoridade ela tem uma situação peculiar que ela pode tomar essas decisões de parametrização de tecnologia com base na oitiva do Brasil e do mundo. Uhum. As consultas públicas vão ouvir todo o país para se definir os parâmetros. E o tribunal não vai ter nem tempo, né? Porque essas questões são rápidas, têm que ser decididas com celeridade, né? E salvo engano, essa decisão a que está se fazendo referência foi uma decisão em caráter liminar, né? Não sei se foi essa, mas parece que foi. Então, quer dizer, veja que o tempo, ele também se mostra até mais curto, né? Não, acho que essa foi tomada no órgão especial e foi de mérito, né? Salvo engano, Rê? Não, Você na tem verdade, notícia? houve várias ações populares ajuizadas na Fazenda Pública, discutindo esses aspectos referentes ao monitoramento das pessoas, utilizando como base as informações fornecidas pelas empresas de telefonia. Todas tinham esse núcleo semelhante, algumas tinham algumas diferenças, uma delas referia à questão da publicidade dos critérios utilizados, né, acredito que justamente com a finalidade de aferir se havia uma anonimização ou não, uma granularização desses dados, e assim por diante, e uma dessas decisões foi recorrida e houve uma decisão em agravo de instrumento, se eu não estou muito desatualizada. Não, acho que talvez tenha tido uma decisão no órgão especial, que foi justamente um pedido, aliás, um questionamento desse uso de dados, tal, e parece que o órgão já se manifestou, mas na verdade, independentemente do momento ou do bojo processual, eu acho que a minha fala vem no sentido de afirmar de confirmar o que o Fabrício colocou, que o tempo
da tecnologia não é o tempo da justiça, né? Então, quer dizer, do mesmo modo que a justiça pode dizer que algo é tecnicamente viável ou legítimo, né? No minuto seguinte isso pode mudar, né? E aí o descompasso e, enfim, história da nossa vida, né? Profissionais do direito. Muito bem. Então, salvo engano, com isso nós finalizamos. Tem mais alguma pergunta aí, Rê? Ou não? O Marcelo fez uma última pergunta, porque houve algumas perguntas incidentais que eu acredito que já foram respondidas na fala do Fabrício. O Marcelo pergunta, há algo que se possa fazer para provocar uma atitude mais efetiva da efetivação da NPD, cuja falta parece ser o cerne do problema? Pois é. Bom. Exato. Pois é bem esclarecedor. Olha, realmente aquelas situações em que não há realmente muito o que se fazer, né? Eu já vi vários colegas pensando em diversas formas de obrigar o presidente, porque cabe a ele, né? Não tem outra solução, né? Eu já até pensei aqui, uns tempos atrás, bom, será que está mais fácil criar um órgão constitucional para isso, né? Criar um órgão via promulgação ali pelo Congresso. O Orlando Silva está tentando, inclusive, mas não de uma forma muito adequada, fazer isso, porque é muito difícil. Esse é um problema muito grave, realmente. O presidente, não temos nenhuma informação sobre isso, por que efetivamente que isso não está ocorrendo, mas o fato é que não há nenhum indicativo de que vai se criar essa autoridade. E agora, com essa pandemia, é uma quase certeza de que isso não ocorrerá neste ano, pelo menos. A prorrogação que ele tomou como medida provisória, para mim, é uma declaração eloquente, sonora sobre esse aspecto, porque ele preferiu jogar a lei lá para frente. Ele poderia ter criado autoridade, bastava um decreto, né, e indicar os nomes, era muito mais fácil do que provocar o Congresso com uma disputa e uma discussão. Mas ele optou pelo caminho mais difícil. Se esse é o caminho mais difícil, a gente pode concluir que a autoridade talvez não seja a solução no momento. Então, infelizmente, é muito preocupante mesmo. A gente não tem uma resposta para isso, tá? E sinto muito aí, gostaria de ter, seria muito, muito feliz se eu tivesse aqui essa resposta, mas a gente não tem. E eu não sei se há meios de forçar o presidente a fazer isso. Bem, Fabrício, acho que essa resposta você não tem, mas certamente você nos trouxe muitas outras respostas. E acho que então, para a gente cumprir o nosso horário proposto aqui, a gente encerra aqui o nosso encontro, mas não sem antes te agradecer do fundo do coração ter fechado com chave de ouro realmente esse ciclo de palestras, esse ciclo de conversas, que realmente foi um diálogo que se deu através dessa plataforma digital, tempos de pandemia, né? E eu só tenho a te agradecer e enaltecer. Que bom que o Senado te escolheu para estar lá, porque realmente é um formador de opinião, é uma cabeça pensante, é um polo irradiador de conhecimento. Muito obrigado, Fabrício. Obrigado. E também a todos que participaram. Logicamente, eu vou dar a honra do encerramento à Renata, mas eu já gostaria de me despedir de todos, agradecer não só o nosso palestrante de hoje, que eu já tive a oportunidade, mas todos que participaram do tempo de vocês. Foi uma maratona, né? Foram 4 manhãs seguidas, então todos que cumpriram com êxito essa maratona já podem se dizer que estão contribuindo para a proliferação da cultura de proteção de dados, né? Estão se interessando pelo tema, e eu tenho certeza que todos que participaram aqui vão transmitir esse conhecimento, ou pelo menos essa fala, a mais pessoas, e é assim que a gente consegue fazer a nossa parte, como o Fabrício muito bem falou. Então, eu gostaria de agradecer pessoalmente a presença de vocês e espero que tenhamos próximos eventos aí, e não sem antes também dar os parabéns para a Renata, que foi a grande mentora e que estruturou todo esse nosso encontro, fez o contato com os palestrantes. Renata, uma pessoa aí que é fundamental para a nossa Escola da Magistratura e com quem é muito bom trabalhar na coordenação no Núcleo de Estudos em Direito Digital. Pessoal, muito obrigado. Renata, por favor, faça as honras da casa. Eu só tenho a agradecer a todo o apoio, a todo o suporte, a presença de todos que perduraram aqui ao longo de 4 palestras. A Escola Paulista da Magistratura e o Tribunal de Justiça de São Paulo tenta realmente
estabelecer esse contato com a comunidade jurídica, para que a gente consiga realmente formar uma educação em termos de direito digital, em termos de proteção de dados, em termos de conhecimento sobre a privacidade. Eu quero agradecer imensamente ao Fabrício, que desde sempre aceitou, mesmo depois quando a gente mudou de horário também, já se organizou, trouxe um conhecimento assim de nível elevadíssimo e também aquele passeio agradável sobre proteção de dados, sem perder a profundidade, sem perder a didática, né? Tanto que estamos aqui há 1 hora e pouco, o palestrante está morrendo de sede e a gente poderia ficar por mais algumas horas tranquilamente ouvindo as considerações dele. Isso nos dá muita segurança ao ver um representante de tamanho gabarito no Senado, trazendo todo esse conhecimento para a gente. Muito, muito obrigada, Fernando, por dividir a coordenação do Núcleo de Direito Digital, por ser um grande apoiador, e assim, é o cara que bota o gás também, né? A gente pensa, vamos fazer um webinar, aí já o negócio já vira uma semana, de não sei quantas pessoas, assim, é ótimo, é muito bom trabalhar com pessoas que amplificam e tornam o trabalho realmente exponencial e multiplicador. Obrigada a todo mundo, muito obrigada, muito obrigada. Eu não tenho, assim, eu não sei, assim, não tenho palavras para agradecer a todos vocês. Obrigado a todos aí, viu? Obrigado pelo convite, boa sorte a todos aí. Espero que a gente consiga passar por isso bem e com privacidade garantida, né? Que é o que a gente mais deseja, além da saúde. Isso aí, Fabrício. Passaremos. Obrigada, Fabrício, de novo. Obrigada. Tchau, a todos. É isso aí. Até logo, pessoal. Fiquem bem. Tchau, tchau. Bom feriado para quem tiver em feriado, né?